Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver. Vem com nossos queridos colegas concurseiros aí conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade, né? Não custa nada, ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos aqui agora para a nossa 13ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Estamos aí no volume 3, que trata do conhecimento de mundo. A gente deveria dar continuidade, pessoal, na temática de música, que a gente estava, só que assim, a gente já estava com bastante aulas, e eu comecei a perceber que as videoaulas começaram a perder um pouco da referência, porque começou com muito material, gente, que na verdade não cai em concurso. Também o material restante que a gente tinha para trabalhar era material ali que, cara, parecia mais voltado ali para professores de educação musical, tá? Então era uma coisa muito técnica, que a gente nem trabalha isso na educação infantil, na verdade. Então eu achei muito irrelevante, tinha bastante material, ainda por umas 3 videoaulas, eu achei bastante irrelevante, né? Então eu já dei por encerrado ali, não se preocupe, que não vai prejudicar vocês no estudo, tá? A gente tinha muito material ainda sobre educação musical, mas são coisas assim, gente, que o que vocês precisam saber sobre educação musical é as musiquinhas que você vai trabalhar, a forma que você vai trabalhar, como que você trabalha com a creche, como que você trabalha com a pré-escola. Então, essas coisas básicas, tá? Nossa, apagou a luz aqui, peraí. Deu um mau contato aqui na luz. Então, assim, então são essas coisas básicas que você vai trabalhar. E eu dei muitas videoaulas sobre educação musical e, gente, já não tinha mais o que explorar. Então começou uns termos muito técnicos de produção musical, aquelas coisas. Gente, ninguém trabalha isso na sala de aula com educação infantil, muito menos com a creche. Com a pré-escola, muito menos com a creche, tá? Então por isso eu dei por encerrado, tô dando essa justificativa para vocês. De repente, se vocês estão acompanhando o referencial curricular, vai falar, pô, o Supermalva pulou um monte de aula aqui. Mas, gente, era coisa desnecessária. E eu já estava começando a ficar meio irritado com aquilo, porque eram termos muito técnicos ali, mais para perder tempo do que, né, para aprendizado. Então, gente, vou estar passando aqui agora para artes visuais, e eu vou tomar esse cuidado com artes visuais também. A hora que eu perceber aí que está entrando muito na técnica, a coisa está fugindo muito da realidade da educação infantil, eu vou estar cortando também a temática, tá? Então fiquem tranquilos que eu não vou estar fazendo nada para prejudicar, mesmo até porque eu também, né, estou estudando para concurso, mas são coisas realmente que são irrelevantes, tá? Então eu vou passar aqui a parte relevante, e quando eu perceber que o negócio está entrando muito num lado técnico ali, a gente vai cortar, tá bom? Vamos lá. Então agora a gente vai começar aqui com artes visuais. Lembrando, pessoal, são 7h20 da manhã, né? Tô aqui feriado, né? 2 de novembro aí, dia de finados. E tô aqui gravando vídeo aula de manhã, então tenho que falar um pouquinho mais baixo para não acordar a família, tá? Que tá dormindo ainda. Vamos lá, artes visuais, introdução. As artes visuais, elas expressam, comunicam e atribuem sentido às sensações, sentimentos e pensamentos e realidade, né, por meio da organização de linhas, formas, tanto bidimensional como tridimensional, além de volume, espaço, cor na pintura, no desenho, escultura, gravura, arquitetura, brinquedos, bordados e entalhes e por aí afora. Então assim, gente, as artes visuais, elas vão provocar as mesmas sensações que as músicas, que a arte musical, porém, ela vai trabalhar o quê? A arte musical, pô, chega a ser covardia, né? Você trabalha com música, que todo mundo gosta, né? Melodia, aquela coisa. A arte visual, ela tem que apelar para o quê? Para como fala, a estética, né, do acabamento ali daquilo que está sendo apresentado. Então, por exemplo, a arte musical é o quê? O professor Supermalva, eu falando, usando uma boa entonação vocal, fazendo uma boa leitura, uma boa explicação. Fico até feliz aí, agradeço a todas as pessoas que têm falado, né, que eu tenho uma boa leitura, uma boa entonação, fico feliz. Então eu procuro fazer o melhor possível com a minha voz, né? Aí vai entrar o que? A parte estética, né? Já pensou? Eu já sou feio, né? Já não fui agraciado com a beleza. Então, se você imagina, se eu vim aqui, né? Hoje, por exemplo, é dia de fazer a barba, né? Então, o cara chega aqui tudo barbudão, descabelado, e todo assim, meio mulambentão e tal. Você vai falar assim, não, o cara fala bem, mas meu Deus do céu, da onde você vê esse cara? De uma garrafa, de uma caverna? Então tem que ter o quê? O cabelinho tem que estar penteado, uma roupinha limpa, né? Também, já que a cara não ajuda, pelo menos você tem que procurar cuidar da aparência aí, para que a pessoa também tenha uma boa vontade aí de assistir a videoaula. Já pensou você assistir uma videoaula, pessoa aí com o rosto sujo, né, mal cuidado, o pessoal vai falar assim, meu Deus, a aula é boa, mas não tem condição de olhar para a cara desse homem.
Então a estética é muito importante. E a parte das artes visuais, elas vão cuidar do quê? Da estética, uma estética agradável, de modo aí a chamar as pessoas, né? De falar assim, puxa vida, olha, eu vou assistir aquele vídeo porque aquela pessoa ali, nossa, ele se veste tão bem, ele se cuida, faz aquelas coisas, não que seja o meu caso, mas as artes visuais, elas vão buscar o quê? Agradar as pessoas através da estética. Então elas vão provocar essas sensações, essas reações. Quando você compra, por exemplo, uma boneca, um carrinho, ou um jogo, vai, pronto. Você compra um jogo de tabuleiro ali, um banco imobiliário. Já viu o banco imobiliário ser todo branco, ser aquela coisinha simples? Não, gente, ele é todo multicolorido ali, várias cores, as cartinhas, né, aquela coisa assim. Para quê? Para chamar a atenção da criança. Né? O jogo de Uno também, né, você vê as cartas todas coloridas ali. Por quê? Para chamar a atenção das crianças. Né? Para que a criança faça, nossa, aquilo é colorido, é tão lindo. Quando a gente vai comprar uma roupa, né? A gente olha para quê? Essa roupa é quente, essa roupa é isso, é aquilo. Ou a gente faz isso, mas a gente olha principalmente para o quê? Se a roupa, né, é bonita. Né? A gente olha a estética, olha a cor dela, olha essa estampa, combina com a cor. Né? Olha, gostei que tem um cadarço aqui, tem isso, tem aquilo. Então a gente olha para a estética. Então isso trata das artes visuais, tá? Não necessariamente nesses quesitos aqui que eu estou falando, mas no caso da escola que a gente vai estudar agora, só para vocês terem noção o que são as artes visuais, tá bom? O movimento, o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, contraste, continuidade, proximidade, semelhança, são atributos aí da criação artística, tá? A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter significativo às artes visuais. Então, está falando aqui sobre todas as características aí das artes visuais. Como a gente não está com vídeo online, né? Ao vivo, dá para vocês pausarem aí e fazer anotação, quem achar pertinente, tá bom? As artes visuais, elas estão presentes no cotidiano da vida infantil, ou seja, porque a criança, normalmente, ela não sabe ler, ela só vai ler ali no ensino fundamental. Então, no ensino infantil, ela não sabe ler. Então, qual que é a linguagem que a criança usa de expressão? São as artes visuais, são desenhos, são placas, são sempre coisas voltadas à imagem. Ao rabiscar e desenhar no chão, na areia, nos muros, ao utilizar materiais encontrados ao acaso, né, como por exemplo gravetos, pedras, carvão, ao pintar os objetos e até mesmo o seu próprio corpo, a criança ela pode utilizar-se de artes visuais para expressar essas experiências sensíveis ali. Ou seja, tudo aquilo que a criança sente, aquilo que ela deseja, ela se expressa através de artes visuais. Gente, nós que somos adultos, a gente está caminhando na praia, se a gente acha um graveto, qual é a primeira coisa que a gente faz? Pegar aquele graveto e escrever na areia. Não importa o que, mas a gente tem que escrever na areia. Eu não sei, uma coisa que chama o ser humano. A criança ela é igual. Tá? Tudo que ela vê ali, ela quer se expressar por meio de um desenho, de uma pintura. Tá? E ela vai usar os diversos instrumentos, ferramentas disponíveis para ela ali, para poder expressar como que eu falo? Essa forma de comunicação. Tal como a música, as artes visuais elas são linguagens e, portanto, uma das formas importantes de expressão, comunicação humanas, né? O que por si só justifica a sua presença no contexto da educação, de um modo geral e na educação infantil particularmente. Então, assim, se a gente vê lá os homens das cavernas, né, tem aquela arte rupestre que eles rabiscavam coisas de modo a contar a história deles, de contar as experiências deles, né, através daqueles desenhos. A criança ela faz a mesma coisa. Através da arte visual, ela quer expressar o que ela está sentindo, o que ela viveu, né? Se ela vai num parque de diversões ali, o que ela faz? Ela vai desenhar uma montanha-russa, a roda gigante, ela vai desenhar brinquedos ali, situações que ela viveu naquele parque de diversões que foram significativas para ela. E ela quer imortalizar aquilo de alguma forma. Tá? Então, a criança vai desenhar, mas nossa, tem foto digital que o pai tirou no celular, tudo legal, mas ela quer expressar aquilo através do desenho. E ela vai fazer. Tal como qualquer situação do cotidiano, a criança vai estar buscando ali expressar. Agora a gente vai falar sobre a presença das artes visuais na educação infantil, ideias e práticas correntes. A presença das artes visuais na educação infantil ao longo da história, ela tem demonstrado um descompasso entre os caminhos apontados pela produção teórica e a prática pedagógica existente. Em muitas propostas, as práticas de artes visuais elas são entendidas apenas como meros passatempos, em que atividades de desenhar, colar, pintar, modelar com argila ou massinha, né, são destituídas de significados. Ou seja, gente, as artes visuais aí, elas têm
sido muito desvalorizadas no decorrer dos anos, né, da educação, das décadas. Porque tem visto assim, tipo, quando a criança desenha, quando ela pinta, quando ela rabisca, quando ela recorta, quando ela cola, quando ela usa uma argila ou uma massa de modelar, ela tá ali só brincando, ela não tá representando nada, quando na verdade, gente, as crianças chegam pra mim e falam: tio, olha, eu fiz um pirulito, tio, olha, eu fiz uma bala, tio, olha, eu fiz uma minhoca, tio, olha, eu fiz uma casinha. Então eles estão se expressando de diversas formas, tá? E por mais que isso pareça piegas, assim, você fala: nossa, professor, mas isso é óbvio. Gente, vai por mim. Ainda hoje tem muitos professores que acham que brincar com massinha ou uma pintura, alguma coisa, não tem significado. Tá? É simplesmente o fato de deixar a criança ali, como que fala? Deixar a criança, manter a criança ocupada. Outra prática corrente considera que o trabalho deve ter uma conotação decorativa, né? Servindo para ilustrar temas e datas comemorativas. Enfeitar paredes com motivos considerados ali infantis, elaborar convites, cartazes e pequenos presentes ali para os pais. Tipo, época de Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Vai lá e dá um desenho para a criança pintar e entregar para o pai e para a mãe. Ou seja, as pessoas levam ali a parte da arte visual para um significado decorativo apenas. Nessa situação, é comum que os adultos façam grande parte do trabalho, uma vez que não consideram que a criança tem competência para elaborar um produto adequado. Olha só, eu falei disso na última aula, eu vou só dar um repeteco aqui bem rápido, e depois, claro, tenho certeza que vocês assistiram todas as aulas, então vocês vão apenas lembrar do que eu conversei. O professor tem mania, gente, de fazer coisas maravilhosas com as mãos dele. E eu citei na última aula, eu vou só dar um tapinha aqui, porque eu já falei bastante disso na outra aula. O ano passado, na minha escola, as professoras inventaram de pegar umas latas, tipo a lata de Neston ou a lata de Nescau. Nescau não, né? Desculpa, a lata de Neston ou aquela lata de Leite Ninho, que é a antiga lata de Nescau, né? Aquela mais gordinha, baixinha. E aí as professoras falaram: vamos decorar, tal, a gente põe uma lembrancinha dentro. Eu fui lá e coloquei, falei: tá bom, então beleza, né? Eu falei: uma coisa legal que a gente pode fazer, um livrinho de história em quadrinho, e aí a gente pega, tem muito lápis de cor na escola, a gente corta ele no meio, a ponta, né, a parte de baixo ali, e aí a gente faz os kitzinhos com lápis de cor, e coloca a história em quadrinho dentro, para eles pintarem. E aí, é lindo, maravilhoso, legal, eu quero, pronto, beleza, maravilha. O que eu fiz, pessoal? Eu catei um desenho ao estilo Romero Brito ali, e fiz no formato da lata, dei para eles pintarem, eles pintaram, então eu fui lá, recortei, colei na lata e passei um contact por cima. Ficou muito lindo, ficou muito bonito. Aí eu fui mostrei para as professoras: nossa, que legal, que bonito. Nossa, mas eu estou fazendo meu com EVA. Gente, colaram EVA colorido, pintaram um monte de coisa, aquele negócio de cola quente, sabe, de ficar colando EVA com cola quente, e colocaram pirulitinho, e balinha, e casinha. Vamos fazer um negócio de João e Maria, vamos fazer isso, porque a história que eu achei era uma história da Turma da Mônica, do João e Maria. E ali, vou fazer tudo decoradinho do João e Maria, tipo a casinha e tal. Gente, ficaram latas lindas e maravilhosas, mas eu pergunto, onde é que estava a mão da criança ali? Eu peguei uma lata, gente, dei um desenho ali ao estilo Romero Brito, simbolizando, era um menino e uma menina, né, simbolizando João e Maria. Eles pintaram com giz, com lápis de cor, do jeito que eles quiseram, e ali eu, fui lá e coloquei na latinha, né, colei. Então, para os pais, para a criança e para os pais: olha, pai, o que eu fiz, olha, eu que pintei e tal, era lindo, era maravilhoso. A professora foi lá, as professoras fizeram um negócio todo no EVA, com coisinha bonitinho, era lindo, era maravilhoso, dava até para vender as latas delas, de tão bonita que ficaram. Mas tinha a mão da criança ali, não tinha nada da criança, a criança olhou para ela, era um presente aquilo. A criança não podia chegar em casa e falar: pai, eu que fiz, porque ela não fez nada, ela só levou a lata para a escola. Então, assim, é muito importante essa questão de você deixar a criança produzir. Mas os olhos do professor não ficou bom, né? Ficou tudo rabiscado. Mas para a criança é importante, ela vai dizer: pai, olha, eu que fiz, pai, eu que fiz. Então o pai e a mãe vai olhar aquele negócio todo rabiscado ali, mas vai dizer: puxa, meu filho que fez. E o pai e a mãe gostam. Então não adianta você pegar um negócio, melhor que compre logo as latas, né? Do que ficar tendo trabalho. Então você fica lá colando um monte de coisa, birotinho, aquelas coisas tudo. Mas qual que é o significado que aquilo tem? Nenhum. E o professor faz isso porque ele acha que a criança não tem capacidade para fazer tal coisa. Não, nós temos que deixar a criança, ela nunca vai aprender se ela nunca tentar, tá bom? Então precisa deixar a criança explorar, para que ela possa adquirir aí, experiência nesse sentido. As artes visuais, elas têm sido também bastante utilizadas como reforço para a aprendizagem dos mais variados conteúdos.
São comuns as práticas de colorir imagens feitas pelos adultos em folhas mimeografadas, como exercícios de coordenação motora para fixação e memorização de letras e números. Tá? Hoje, no caso, aí até impresso, né? Então, assim, os professores têm muito aquela coisa assim de ir lá, imprimir o desenho e dar para a criança pintar. Gente, isso não é legal, tem que deixar a criança produzir. A criança tem que produzir o desenho. Aí você não pode falar assim, é para você fazer uma casa, uma bola e um carro. Não. O desenho que você quiser. A criança vai fazer um rabisco ali, ela vai dizer assim, olha, eu desenhei a minha casa. Ela está se apropriando ainda das cores, das formas. Mas, então a partir daí o professor pode até trabalhar cores e formas, mas o professor não pode dar uma casa para a criança pintar ou simplesmente falar assim, desenhe uma casa. Porque às vezes a criança não quer desenhar uma casa, ela quer desenhar uma bola, ela tem mais facilidade em desenhar uma bola. Ela tem mais facilidade, ela foi, por exemplo, num circo, então ela quer desenhar um palhaço ali. Então ela quer fazer aquilo que é representativo, que é significativo para ela. E o professor dando um desenho pronto ou dando um tema para que a criança desenhe, ele tira da criança essa liberdade aí da criança. Ai, gente, as costas doendo. Estou num banquinho aqui sem encosto. Então a criança ela faz o quê? A criança ela quer expressar aquilo que ela tem, ela quer ter liberdade. O professor muitas vezes ele poda essa liberdade da criança se expressar, dela agir sobre alguma coisa. Por quê? Porque ele dá tudo pronto para ela. As pesquisas desenvolvidas a partir do início do século... As pesquisas desenvolvidas a partir do início do século em vários campos das ciências humanas trouxeram dados importantes para o desenvolvimento da criança sobre o processo criador e sobre as artes das várias culturas. Na confluência da antropologia, da filosofia, psicologia, psicanálise, crítica da arte, na influência de um monte de ciências aí, surgiram autores que formularam os princípios inovadores para o ensino das artes, da música, do teatro e da dança. Que desnecessário esse parágrafo aqui. Tais princípios reconheciam a arte da criança como manifestação espontânea e autoexpressiva, valorizavam a livre expressão e a sensibilização para o experimento artístico como orientações que visavam o desenvolvimento do potencial criador, ou seja, as propostas eram centradas nas questões do desenvolvimento da criança. Então aí houveram várias ciências, que formularam princípios inovadores para o ensino da arte, de modo a descobrir várias percepções da criança, várias percepções no sentido da mente, da emoção, da locomoção, da parte motora da criança. Tais orientações trouxeram inegável contribuição para que se valorizasse a produção criadora infantil, mas o princípio revolucionário que advogava a todos a necessidade e a capacidade da expressão artística, aos poucos se transformou em um deixar fazer, sem nenhum tipo de intervenção, no qual a aprendizagem das crianças pôde evoluir muito pouco. Ou seja, gente, houve aí no começo do século XX, não agora do século XXI, do século XX, muitas pesquisas, muitos estudos, quanto a criança poderia evoluir se ela tivesse essa liberdade. Porém, o professor meio que começou a deixar de lado, Tipo, ele dava uma folha, desenha aí o que você quer. E isso acontece até hoje, Desenha aí o que você quer. Não, se você fizer isso, você não der uma direção para a criança, não vai ter significado nenhum. Logo a criança não vai estar sabendo por que ela está fazendo algo e vai estar fazendo por fazer. Então o que acontece? O que precisa fazer? Mas espera aí, não entendi, Supermalva. Se o professor não pode dar a temática do que a criança vai fazer, ele não pode dizer o que a criança vai fazer, ele não pode dar um desenho pronto e também não pode deixar a criança fazer livremente, o que a gente vai fazer? Simples. O professor vai trabalhar uma roda de conversa, eles vão falar sobre o dia a dia deles, sobre a experiência deles em casa, o que eles andaram fazendo, ou vai contar uma história, por exemplo, e depois deixar as crianças trabalharem. Então, assim, a criança ela tem uma base. Por quê? Porque foi trabalhada em uma roda de conversa, ou um conto de histórias, ou foi cantada uma música. Então, a criança ela já tem um tema na cabeça dela. Então, o professor meio que, indiretamente ali, ele posicionou a criança numa direção. E, a partir dali, a criança vai fazer uma produção. Então, não é simplesmente deixar a criança fazer ali à vontade. É você dar um direcionamento para ela, mas sem dizer o que ela tem que fazer. Você vai contar uma história ali do João e Maria, você não vai dizer que ela tem que fazer uma casa cheia de doce. Mas a criança sabe que lá a bruxa tinha uma casa cheia de doces. Então ela vai automaticamente querer desenhar essa casa. Ou ela vai querer desenhar o forno e a bruxa lá dentro.
porque é um momento significativo da história em que a bruxa se dá mal, né? Ou ela vai querer colocar ali a parte que eles jogavam miolinhos de pão para não perder o caminho. Então a criança ela vai ter uma direção, aquilo que mais marcou, que mais significou para ela na história, é onde ela vai direcionar a atividade dela. Então o professor tem que dar uma direção para a criança também, não simplesmente largar lá. Tá? O questionamento da livre expressão e da ideia de que a aprendizagem artística era uma consequência automática dos processos de desenvolvimento resultaram em um movimento em vários países pela mudança nos rumos do ensino de arte. Tá? Então, assim, esse questionamento da livre expressão tal, gerou aí uma mudança aí nos rumos do ensino da arte no mundo inteiro. Surge a constatação de que o desenvolvimento artístico ele é resultado de formas complexas de aprendizagem, portanto, ele não ocorre automaticamente à medida que a criança cresce, tá? Então, assim, gente, a criança ela não vai desenvolver as artes visuais na vida dela automaticamente. Ela precisa ser estimulada aí através de experiências, né, de vivências, de situações aí que proporcionem esse momento para as crianças. Então, elas precisam ter contato com experiências, com convivências, para que elas possam adquirir aí, ampliar aí a sua gama de conhecimento acerca das artes visuais. Não vai acontecer isso de forma automática, tá? A criança ela tem que ser estimulada. A arte da criança, desde cedo, ela sofre influência da cultura, seja por meio de materiais e suportes com que se faz seus trabalhos, seja pelas imagens e atos de produção artística que se observa na TV, revistas, gibis, rótulos, estampas, obras de arte, trabalhos artísticos de outras crianças, entre outros. Então, assim, a criança, desde cedo, ela sofre influência da cultura a qual ela está inserida ali, a qual ela convive, né? Então, seja tanto pelas rodas de conversa, pelas músicas e histórias trabalhadas na escola, ou até mesmo por aquilo que ela vivencia fora da escola, né? O que ela assiste na TV, hoje no caso na internet também. Tudo aquilo que está à volta da criança, ela vai buscar reproduzir, tá? Então ela é muito influenciada pela cultura. Embora seja possível identificar espontaneidade e autonomia na exploração e no fazer artístico das crianças, seus trabalhos revelam o local e a época histórica em que vivem, suas oportunidades de aprendizagem, suas ideias ou representações sobre o trabalho artístico que realiza e sobre a produção de arte a qual tem acesso, e assim seu potencial para refletir sobre ela. Então, assim, embora as crianças elas tenham espontaneidade e autonomia para fazer o seu trabalho artístico, o local, a época histórica, né, em que as crianças vivem também acabam influenciando nisso, tá? Suas oportunidades de aprendizagem, né, suas ideias, então tudo isso aí acaba sendo revelado através da espontaneidade das crianças aí, tá? Porque por mais que a criança seja espontânea, ela acaba fazendo coisas de acordo com aquilo que ela tem, que ela aprendeu, que ela viu em algum lugar. Então é onde a espontaneidade da criança ela acaba revelando ali o lugar onde ela vive, o tempo histórico ao qual ela vive, porque ela não faz coisas ali sobre coisas passadas, né? Aí você fala, mas espera aí, muita criança desenha castelo, e os castelos são medievais. Tudo bem, eu entendo. Só que, por que ela desenhou o castelo? Porque ela ouviu uma história sobre uma princesa que estava presa na torre do castelo. Então, quando ela ouve a história, para ela aquilo está acontecendo agora. Então, o castelo é de agora para ela. Por isso que ela desenha um castelo, por isso que ela desenha um dragão. Tá? Então, a criança, ela vai revelando ali o seu contexto histórico, o seu período histórico. Por quê? Porque a história pode ter 100 anos, mas a criança está ouvindo a história agora. E para a criança, a história está acontecendo agora. Joia? As crianças, elas têm suas próprias impressões, ideias, interpretações sobre a produção de arte e o fazer artístico. Tais construções são elaboradas a partir de suas experiências ao longo da vida, que envolvem a relação com a produção da arte, com o mundo dos objetos e com o seu próprio fazer. Então a criança, quando ela vai fazer alguma coisa sobre arte, ela tem suas próprias concepções, suas impressões, né, suas próprias ideias ali sobre arte, tá? Ela não simplesmente olha uma coisa e copia. Ela olha aquilo, interpreta e ela vai fazer do jeito que ela acha que é, tá?
Essas construções aí, elas são elaboradas, né, a partir das experiências ao longo da vida, né, que envolve relação aí com diversas produções de arte, no mundo dos objetos. Então a criança ela faz sua própria interpretação sobre a arte. As crianças exploram, sentem, agem, refletem e elaboram sentidos às suas experiências. Então, assim, com as suas experiências, dentro de tudo que as crianças veem, que elas têm contato, elas exploram aquilo, elas tentam encontrar todos os possíveis significados para aquilo, as posições, né? Quando ela pega um objeto, ela olha aquele objeto de ponta a ponta ali e descobre tudo a respeito daquele objeto, né? Elas sentem, elas agem, elas refletem, né, sobre os sentidos, né, das experiências que elas estão vivendo. A partir daí, elas constroem significações sobre como se faz, né, o que é, para que serve, sobre outros conhecimentos aí a respeito da arte. Então a criança, ela tem contato com a arte, ela explora aquilo porque ela quer fazer igual, então ela precisa saber tudo a respeito daquilo. Nesse sentido, as artes visuais elas devem ser concebidas como uma linguagem que tem estrutura e características próprias, cuja aprendizagem no âmbito prático e reflexivo se dá por meio da articulação de alguns aspectos, tá? E a gente vai ver agora aqui quais são esses aspectos. Então, assim, nesse sentido, as artes visuais elas têm que ser concebidas como uma linguagem que tem uma estrutura própria, ali, uma característica própria. E a sua aprendizagem, né, no âmbito prático e reflexivo, ele se dá por meio da articulação de alguns aspectos que a gente vai ver agora, tá bom? Eu vou dar um joinha em cada um para vocês saberem aí quando eu estou pulando os aspectos. Primeiro, fazer artístico. Centrado na exploração, expressão e comunicação da produção de trabalhos de arte por meio de práticas artísticas, propiciando o desenvolvimento de um percurso de criação pessoal. Então, fazer artístico, ele está centrado na exploração, na expressão e na comunicação aí da produção dos trabalhos de arte. Apreciação. Percepção do sentido que o objeto propõe, articulando tanto aos elementos da linguagem visual quanto aos materiais e suportes utilizados, visando desenvolver por meio de observação e da fruição a capacidade de construção do sentido, reconhecimento, análise, identificação de obras de arte e de seus produtores. Então, a apreciação é o que? A criança olhar, se interessar por a arte, e aí o que ela faz? Ela começa a olhar tudo em torno daquilo porque ela quer reproduzir aquilo também. Então, ela quer olhar tudo aquilo ali bem de perto, cada detalhe, para que ela possa reproduzir depois. Então aí, no caso, seria a apreciação, ou seja, apreciando a arte, né? Reflexão. Considerando tanto no fazer artístico como na apreciação, sobre todos os conteúdos do objeto artístico que se manifesta em sala, compartilhando perguntas e afirmações que a criança realiza instigada pelo professor e no contato com as suas próprias produções e as dos artistas. Então a reflexão é o quê? Quando a criança ela começa a fazer perguntas sobre alguma coisa para poder buscar aprender mais. E ela refletir também sobre o seu trabalho, né? Ela explicar sobre o que o seu trabalhinho ali representa. O desenvolvimento da imaginação criadora, da expressão, sensibilidade, capacidades estéticas das crianças, esse desenvolvimento, eles poderão ocorrer aí no fazer artístico, assim como o contato com a produção de arte presente nos museus, igrejas, livros, reproduções, né, por aí afora. Aí tem vários exemplos aqui, né, gibis, vídeos, né, ateliês de artista. Então, o desenvolvimento da imaginação, que cria a expressão, né, eles poderão ocorrer através do fazer artístico. Então, a partir do momento que a criança começa a realizar ali pequenos trabalhos de arte, de pintura, de desenho, até mesmo uma modelagem na massinha, tá? Elas estão tendo aí um contato com a produção de arte que está presente no mundo, seja qualquer tipo de arte. Para finalizar essa aula, pessoal, vamos aqui, ó, o desenvolvimento da capacidade artística e criativa, ele tem que estar apoiado também na prática reflexiva das crianças ao aprender, que articula ação, percepção, sensibilidade, cognição e imaginação. Então, o desenvolvimento da capacidade artística da criança e também da capacidade criativa, ele tem que estar apoiado também na prática reflexiva, né, das crianças, a capacidade delas de refletir e aprender, tá bom? É aí que envolve aí diversos sentimentos, diversas ações da criança também. Então a gente fala um pouquinho nessa aula aqui, gente, sobre as artes visuais, né, a introdução e também a presença dela na escola, as formas de se trabalhar e a importância dela também, tá? Pensar aí que as artes visuais na escola, elas não estão ali só para tipo, vou deixar ele fazer porque ele gosta de desenhar, não, tem que mostrar.
procurar entender a importância dessa arte visual na escola e a importância dela para o aprendizado da criança, tá bom? Gente, não deixa de se inscrever, de dar aquela curtidinha lá que ajuda bastante a aula e não custa nada, tá bom? Bons estudos, até a próxima aula.